não é, com Carlos Daniel. Boa noite. O caso do atropelamento de um menor junto a uma escola no Seixal relançou o debate sobre o bullying. Um fenómeno que pode manifestar-se de várias formas: física, psicológica, sexual, social e cada vez mais virtual. Perguntamos, por isso, esta noite, se esta é ou não é uma realidade crescente nas escolas e na sociedade, também através da internet. Há agora em Portugal um Observatório Nacional de Bullying, que recebeu mais de 400 denúncias só no primeiro ano, e houve também um estudo recente, no primeiro confinamento, que apontou para que mais de 60% dos inquiridos, e estamos a falar de crianças e jovens, tenham sido vítimas. Mais de 40% admitem, no entanto, que também agrediram colegas através da internet. São dados que vamos pormenorizar e debater seguramente, desde logo com as psicólogas Paula Allen, aqui em estúdio, também Raquel António, que coordenou esse estudo sobre bullying na pandemia, também o ator Manuel Moreira, que denunciou recentemente bullying homofóbico através das redes sociais. Igualmente o presidente da Associação de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, e que também é professor, Filipe Lima. O coordenador do policiamento de proximidade da PSP, o intendente Hugo Guinote. E ainda, à distância, mas em permanência, o advogado João Caiado Guerreiro. Boa noite a todos, muito bem-vindos. Antes dos números, os nomes, porque o drama que pode resultar do bullying tem vários rostos em anos recentes, no país e no mundo. Sendo o caso do João, o menino de 12 anos atropelado no Seixal, apenas o mais recente de uma lista que nos perturba e interpela. A partir daí poder falar um pouco mais, mas vou pedir agora a ajuda de João Caiado Guerreiro, advogado e também convidado deste É ou Não É. Já houve aqui muita matéria que justificaria a sua intervenção. Vou pedir o seu olhar agora. É claro que podemos olhar os casos em concreto e a partir deles tirar algumas conclusões. Eu gostava de perguntar, para começar, se juridicamente este tipo de casos, não especificamente o do Seixal, mas é óbvio que estamos com ele no horizonte, tipificam algum crime e de que forma é que se pode agir em relação a estas situações? Estes casos, como o caso do Seixal, só vimos o filme, não é? Não vimos mais nada, tipificam até vários tipos de crime, que depois, de acordo com as regras do Código Penal, eles são todos consumidos num. Ou seja, para começar a ficar claro isto, o facto de não haver um crime específico de bullying, peço desculpa, na legislação portuguesa, não significa que não haja vários crimes nas situações de bullying. Sim, exatamente, e aqui estamos provavelmente perante um caso de ofensas à integridade física graves que consumirá parcialmente outro tipo de crimes, como se a ofensa mais leve à integridade física. Haverá provavelmente também injúrias, eventualmente difamação, e portanto há aqui um grupo de crimes. E pode parecer uma surpresa, porque todas as pessoas têm a ideia de que os menores de 16 anos são inimputáveis, falar-se aqui do Código Penal, mas a inimputabilidade não significa que eles não podem cometer crimes nos termos do Código Penal, isso é mais para os menores de 12 anos. A partir dos 12 anos o Código Penal acaba por ser aplicado, não se aplica a sanção. A sanção é que é aplicada de acordo com a lei tutelar e educativa, ou com o Estatuto do Aluno, ou os dois, podem ser acumulados, dependendo da situação, e a lei atua aqui numa perspectiva, porque estamos a falar de menores, de crianças, numa perspectiva de proteção do agredido, de correção do agressor, tem uma perspectiva dissuasora também para evitar este tipo de comportamentos, e uma tentativa de proteger os dois, não, porque parte-se do princípio, é assim que a lei está feita, que o próprio agressor também não estará bem. Mas há, obviamente, sanções. Portanto, e a perguntar-lhe isso, as pessoas em casa perguntam que tipo de correção para um agressor e que tipo de ajuda para um agredido? Enfim, em termos da lei, do Estatuto do Aluno, começando por aí, depois pode ir até à expulsão da escola e suspensão durante 1 ano ou 2. Mas os especialistas, estão aqui vários, eu não lhes quero tirar lugar, mas dizem muitas vezes que isto, para um certo tipo de aluno ou de infrator, até pode ter como resultado contrário. Quer dizer, estar 1 ano sem ir à escola até lhe pode agradar. Portanto, pode não ser o ideal. Já na lei tutelar educativa, nós encontramos sanções que podem ir, dependendo da idade, desde a admoestação ao cumprimento de trabalho comunitário, e até ao internamento fechado, que é uma espécie de prisão para os maiores de 14 anos.
Portanto, quando se diz que para um menor não acontece nada e que desigradamente nunca vai preso, para usar a expressão mais comum, não vai preso no sentido literal, mas pode ocorrer até, nos casos mais graves, esse tipo de internamento. Absolutamente. Ele não vai preso no sentido de ir parar a uma prisão para maiores, para pessoas com maioridade penal, mas mas pode ser internado, ir até em regime de internamento fechado, e pode ir até 2 anos. Portanto, há sanções, elas existem, há sanções disciplinares. Claro que o que a sociedade tenta é recuperar o menor, não é? Se até aos maiores, quanto mais os criminosos mais velhos, mas aqui em idades mais novas há uma tentativa. Portanto, em termos legais, esta situação está prevista. Era melhor, de facto, que o bullying fosse tipificado. Ouvimos o nosso responsável de segurança da polícia falar aqui da necessidade de tipificação que facilitaria, e isso torna-se até mais importante num outro tipo de crime, esse que também se encontra no Código Penal, mas mais complicado, que é o ciberbullying, e que transforma hoje em dia qualquer facto ou qualquer coisa numa situação gravíssima. Dr. João Caiado Guerreiro, prometo que vamos voltar a esse tema. Queria só uma última questão neste âmbito ainda, porque o ciberbullying vai nos ocupar mais à frente. Quando estas circunstâncias são filmadas, como aconteceu, isto pode servir de prova de alguma maneira em algumas dessas dimensões, já a dimensão disciplinar escolar, seja em relação à lei? Em princípio, a ideia é que as gravações ilícitas não podem servir de prova. E isso é uma das interpretações possíveis do nosso Código Penal. Mas tem-se vindo a evoluir no sentido de dizer que um criminoso, uma pessoa que pratica um crime, não pode beneficiar do seu direito à privacidade se estiver a praticar o crime e a violar a lei. Portanto, hoje em dia, de facto, isto é uma questão que caberá muito ao juiz, a quem analisar este caso, e vai ser um juiz do Tribunal de Família e Menores, não é um juiz dos tribunais penais, é a tal ideia de recuperação, de tratar o menor, mesmo que seja agressor, de uma forma mais adequada. Pode servir de prova, é uma decisão que o Tribunal terá que tomar. Ficamos esclarecidos, já voltamos à conversa. Vamos hoje abordar o assunto. Será uma forma, Dr. João Caiado Guerreiro, de reagir a estas questões que têm a ver com o bullying, mas também têm a ver com esta disseminação do ódio, com as questões de difamação e injúria, encontrar a tal tipificação do que o senhor falava no início para este tipo de crime, designadamente o ciberbullying? Eu creio que o ciberbullying precisa mesmo de ser regulamentado, e convinha que os nossos representantes na Assembleia da República tratassem dessa matéria. Há alguns crimes que se aproximam, eles já foram aqui referidos, gravações e fotos ilícitas, a divulgação de determinadas imagens, mas está depois muito ligada à devassa da vida privada, da orientação sexual, e nem todo o cyberbullying vai nesse sentido. Portanto, o ciberbullying precisa muito de ser regulamentado. E outra coisa que precisa de ser regulamentada fundamentalmente, e que não falámos aqui, é o meio. O Facebook. Estas grandes empresas norte-americanas ou chinesas que proporcionam estas redes sociais enormes e que proporcionam que este ciberbullying aconteça, porque antes era sempre mediado por um profissional da comunicação social, quer dizer, para uma notícia ser divulgada ou aparecer na televisão ou nos jornais, agora não, qualquer pessoa pode fazê-lo. Pessoa, até eu acrescentaria, se me permite, qualquer não pessoa, não é? Porque há gente que não existe. Exatamente. E, portanto, há uma grande necessidade também, não só de criminalizar e de regulamentar o ciberbullying, mas também de chamar à pedra, se quisermos assim, ou à responsabilidade, estas grandes redes sociais, que têm uma posição muito ambígua relativamente a estas matérias, porque de facto estas matérias aumentam o tráfego, aumentam-lhes as vendas, aumentam-lhes os resultados. Quer dizer, se vão 2 milhões de pessoas ou 50 milhões de pessoas ou mais ver um determinado filme, por horrível que seja, as empresas que têm estas redes sociais, tenham elas a nacionalidade que tiverem, mas nenhuma das muito significativas europeia, acabam por ter grandes benefícios com isso. Portanto, aí também teria que entrar alguma regulamentação. Elas não partilham ou dificilmente partilham informação com as autoridades dos respectivos países, deviam provavelmente partilhá-la, não cumprem frequentemente ordens dos tribunais nacionais,
os tribunais também são lentos, portanto havia aqui no ciberbullying, que é de facto um crime completamente diferente, e há algo diferente, há muito a fazer em termos de regulamentação de legislação e de regulamentação e também dos poderes das autoridades. O senhor considera que isso deveria atingir áreas como a difamação, a injúria, as ameaças, portanto tudo isso devia ser tipificado também em relação ao que acontece no espaço online, é isso? Exatamente, porque os crimes acontecem no espaço online. Uma pessoa pode ser, ou várias pessoas podem ser humilhadas, vilipendiadas no espaço online, podem ser vítimas de ataques, e depois isso é conhecido por milhões de pessoas, pelo número ilimitado, e nunca mais desaparece, não é? Ainda por cima isso. Portanto, era absolutamente essencial não só a perspectiva obviamente, do agressor, mas também a perspectiva de regulamentar o meio por onde aquilo vem, que tem, como nós dizíamos, estas empresas, estas redes sociais têm posições extremamente ambíguas quanto não têm muita vontade de fazer desaparecer um vídeo, por horrível que ele seja, se ele está a dar milhões de page views ou milhões de pessoas a aparecerem e, obviamente, a publicidade fica mais cara, não é? E uma das dimensões complementares será a questão das multas, das indemnizações, que também hoje são quase irrisórias na maior parte dos casos que tratamos esta noite. Tem toda a razão, Carlos Daniel. Esse é o outro ponto que é absolutamente fundamental. As indemnizações, neste mundo do ciberbullying, pela proteção da imagem das pessoas, têm que ter um valor que, de facto, prejudique e faça sentir ao agressor, ao bully, que não pode fazer aquilo e provavelmente deve incluir também uma compensação paga pelos meios tecnológicos que permitem esta divulgação de imagens ou que as mantêm demasiado tempo online. Porque se eu quiser, e já tive como advogado que o fazer, não vou dizer com que rede social, mas que tentar mandar apagar determinadas informações, as redes sociais, e foram várias, depois quando passa numa, passam todas, não é? Levam muito tempo a apagar, vêm com desculpas que está noutros meios, enfim, enquanto aquilo gerar tráfego, eles não estão muito preocupados, e não estão muito preocupados porque sabem que também as indemnizações que serão obrigados a pagar ou condenados a pagar são muito pouco comparado com o que ganham com o tráfego adicional. Mantêm circunstâncias graves disponíveis e às vezes uns comentários anódinos são apagados quase sem explicação, porque também há um algoritmo qualquer que vai determinando isso. Intendente Guinote, o senhor... Nossa vida, todos nós podemos contributo para a cidadania é seguramente o debate público. Fazemos sempre à terça-feira em direto no principal canal da televisão pública portuguesa. Agradeço a José Lemos, Susana Luís, Sofia Pestanudo, estiveram à distância também Raquel António e João Caiado Guerreiro, e aqui comigo em estúdio a Paula Allen, o Flint Lima, o Manuel Moreira e o Intendente Guinote. Boa noite a todos, muito obrigado. Falta só dizer que tem este programa disponível, obviamente, em RTP Play, mas também em podcast nas plataformas habituais e sempre com destaques no Twitter e no Instagram. É ou não é? Volta a ser na próxima semana.